Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã traz suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. No nosso estudo do Evangelho de Mateus, chegamos aqui no que seria o ápice do discurso de Jesus, no Sermão do Monte. A gente percebe que há uma progressão, não é? No capítulo 6, quando Jesus fala sobre a ostentação, né, religiosa, daqueles que gostavam de orar em público, daqueles que gostavam de dar esmola em público, e depois ele vai ensinar o Pai Nosso, que nós estudamos essa semana, salientando no início da oração adequada, né, com uma estrutura que precisa ser levada em consideração. Nós falamos sobre isso. Não é uma oração que precisa ser repetida, né, como uma reza mágica ou algo do tipo, mas uma estrutura que salienta o que é importante em uma oração realmente que agrada a Deus. E no início da oração do Pai Nosso está sobre o reino de Deus, né? Nós vimos isso, que ela está dividida, pelo menos nesse primeiro momento, em 3 partes, né? Que ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 9, que o Pai Nosso que está no céu, primeiro seja santificado o teu nome na minha vida, venha o teu reino através da minha vida e seja feita a tua vontade através da minha vida. Isso significa que o reino de Deus está antes das necessidades cotidianas. Assim é a oração do Pai Nosso. E agora Jesus vai, no versículo 19, tratar dessas questões de maneira mais objetiva. Ele já começa então dizendo de maneira bem exortativa, e eu queria, antes de entrar no texto propriamente dito, dizer para você que eu já vi muitas pregações sobre essa parte do Sermão do Monte, e a maioria tenta dar um tom mais, eu diria,
tranquilo, né? Principalmente no que tange as inquietações e de que o vosso Pai sabe das vossas necessidades. Mas, honestamente com você, lendo a perícope toda, não é esse o tom que Jesus usa. Jesus, na verdade, vai comparar homens de pequena fé com gentios, que eram pessoas que não criam em Deus. Ele vai comparar a ansiedade com pessoas que têm pequena fé, ou fé pequena. E agora, no início da nossa discussão, ele já trata sobre o amor às riquezas como pessoas que estão tentando servir a dois senhores. Então, o tom de Jesus aqui é um tom duro e exortativo. Eu fiquei pensando essa semana, como é que se prega esse texto? A gente prega, né? Filhinhos, não sede ansiosos, porque o Papai do céu sabe de todas as necessidades. Não é esse o tom de Jesus. O tom de Jesus aqui é confrontador, para que as coisas realmente ficassem alinhadas, corretas. E é esse o tom que nós vamos abordar aqui, para que o texto realmente fale a nós, como falou ao público de Mateus, para quando ele escreveu. Ele já começa dizendo assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem e os ladrões o roubam. O que Jesus está falando? Para o tempo dele, os tesouros, abordados aqui, na verdade eram metais que eram forjados as moedas, ouro, prata, e roupas, vestes, Então, na maioria das vezes as pessoas acumulavam, ou tinham os seus recursos investidos em moedas, cunhadas. Você tinha, na Jerusalém do primeiro século, pelo menos 2 tipos de moeda corrente: a moeda romana, que era a moeda do comércio, e a moeda do templo. A gente já falou isso algumas vezes. No templo não era aceito a moeda romana, a moeda comercial. Então você tinha que comprar a moeda do templo, com juros, para poder dar a sua oferta no templo. Então, se investia em moeda do templo, porque se você queria realmente dar uma oferta no templo, ele precisava comprar a moeda que era aceita lá. Dependendo da promoção de moeda, você comprava, porque você ia ter que usar. Da mesma forma, a moeda romana, que era a moeda do trabalho, a moeda do comércio. E as pessoas juntavam isso, guardavam em um baú em casa. Não tinha banco, para deixar lá, nem algo do tipo. Era realmente armazenado e guardado. Da mesma forma, o investimento também era possível em roupas. Se comprava vestes que eram caras, de tecido, na maioria das vezes de muito valor, e se guardava. Você também poderia investir, quem sabe, no comércio de peixes, de frutas secas. Havia umas opções. Então Jesus está abordando aqui alguns tipos, de investimento, de armazenamento, de enriquecimento, porque ele tem como ênfase não necessariamente esses elementos, mas o coração daquele que está realmente buscando essas coisas. Por exemplo, ele fala da ferrugem, e a ferrugem consumia alguns materiais ou metais menos nobres. Então, se aquilo ficasse guardado, era comido pela ferrugem, era carcomido pelo tempo. Da mesma maneira, as vestes, ele vai dizer aqui, da traça, e eram animais que também, insetos, que até hoje, se você deixar de bobeira, eles vão comer o tecido, se alimentam daquilo. Em alguns casos, alguns insetos colocavam suas larvas nas sedas, e então aquele inseto ia comendo aquela roupa, e a roupa não ia prestar mais, ia estar furada, Da mesma maneira, ele fala dos ladrões. E o que ele quer dizer com isso? As casas eram feitas de adobe, de barro, as paredes eram de barro, e poderia ser escavada. A parede era escavada, não era um túnel, para sair na casa da pessoa. Realmente se cavava na parede mesmo. Então, se o ladrão soubesse que você tinha um dinheiro a mais guardado em casa, algum tipo de investimento assim, ele poderia escavar a sua parede, fazer um buraco e roubar as suas coisas. Por isso Jesus está dizendo para não ajuntar tesouros na terra, porque eles são perdidos, seja através do roubo, seja através de um investimento ruim, seja através das intempéries, seja através do tempo passando. Na verdade, é uma perda de tempo, segundo Jesus.
Mas ele vai então dizer o que é preciso fazer. Ao invés de juntar tesouros na terra, ele diz no 20: ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. E aí eu penso, né, que seria possível que alguém levantasse a mão e perguntasse: mas Rabi, mas mestre, como é que a gente ajunta tesouro no céu, né? Como é que a gente faz para juntar tesouro no céu? Se você está dizendo que não é para juntar tesouros na terra, porque isso tudo pode ser perdido, é um investimento ruim, né, a ser feito, como é que eu faço para juntar tesouros no céu? E aí Jesus, na verdade, já respondeu isso no Pai Nosso, quando a gente busca primeiro a vontade de Deus, quando a gente prioriza primeiro o reino de Deus, quando as coisas pertencentes ao reino de Deus são prioridades na minha vida. E aí eu estou investindo, né? E é uma linguagem metafórica. É óbvio que você não vai pensar que à medida em que você se envolve mais com o reino de Deus, você vai ter, né, alguns valores, né, algum tipo de ouro armazenado para quando você chegar no céu, Jesus falar: toma aí, tu tá rico, milionário, e o outro que não investiu nada tá pobre, né? Vai lá para o subúrbio do céu. Não é nada desse tipo, mas é sobre colocar a nossa força, o nosso coração, a nossa expectativa em coisas que tenham valor para a eternidade, porque o resto vai se perder, porque o resto vai passar. Você pode ter condições de trabalhar hoje, né, correr atrás do prejuízo, tentar, quem sabe, construir um patrimônio relevante, mas a sua saúde não vai durar para sempre. E a gente vai chegar num momento que vai estar na cama se despedindo dos nossos entes queridos sem levar nada. E a pergunta é, quando nós olharmos para trás, que tipo de coisa teve valor na nossa trajetória? Essa é a pergunta do texto. Por isso Jesus fala no 21, né, que é a chave aqui: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então a pergunta é: nós não devemos ter tesouros, então? Nós não podemos enriquecer? Não é sobre poder ou não poder, é sobre onde está o nosso coração nessa hora. Em que nós colocamos as nossas forças. Uma expressão que eu gosto de usar: o que faz o nosso coração acelerar. Sabe isso? O que faz o nosso coração arder. O que mexe com a gente e toma a nossa atenção, toma o nosso tempo. Quando a gente vai dormir, que tipo de pensamento que fica na nossa cabeça? Esse tipo de coisa, que é algo muito subjetivo, né? Que só você tem acesso, vai dizer para você onde é que está o seu coração. Se o seu coração arde realmente de paixão pelo reino de Deus, lá está o seu coração, então lá está o seu tesouro. Se o seu coração arde realmente de ver a vontade de Deus ser feita, de cumprir a vontade de Deus, de ser usado por Deus, ser um porta-voz do Evangelho, ali está o seu tesouro. E esse tipo de coisa é algo para a eternidade, porque move a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, faz a diferença no mundo realmente que precisa da misericórdia de Deus. Mas ao mesmo tempo, se a gente começa a se sentir dividido, isso simplesmente não pode ser possível. Jesus vai dizer aqui. Então ele diz, 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. 22 ele diz assim, a candeia, e a candeia era o que iluminava, né? Aquele lampião com aquela vela, essa é a candeia. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Interessante, né? Porque a gente não trata bem assim os olhos, né? Os olhos para nós não são reflexo do que está no coração da gente, mas naquele tempo se olhava dessa maneira, se entendia dessa maneira. Olhos bons são reflexos, ou é o reflexo de um coração bom. Da mesma maneira, olhos maus, e bom e mal aqui não é como o maligno versus Deus, né? É muito mais sobre trevas e luz, né? É muito mais sobre algo que está saudável e algo que está doente. É muito mais sobre algo que eu diria,
traz em si, né, essa característica de ser algo positivo do que o negativo. Essa é a ideia. Então, se os olhos estão bons, estão saudáveis, se os olhos são realmente cheios de generosidade, todo o corpo está cheio também. O coração está cheio também. A alma está cheia também. E o contrário, vai dizer Jesus. Se os teus olhos, 23, forem maus, se os teus olhos estiverem doentes, se os seus olhos estiverem colocados no lugar errado, essa ideia, todo o teu corpo estará repleto de trevas. Vamos pensar nisso, gente. Vamos tentar olhar com os olhos do primeiro século. Como um olho é mau ou bom? É um olhar, na verdade, né? Quando ele está sempre sendo atraído pela coisa errada. É isso. Quando ele está sempre sendo levado para a coisa errada. E o que é a coisa errada? Aquilo que passa, aquilo que perece, aquilo que contamina, aquilo que distancia, aquilo que é perecível, que é completamente o contrário do reino de Deus. E os olhos bons são atraídos pelas coisas boas, são atraídos pelo reino de Deus, são atraídos pela pessoa de Jesus, são atraídos pela palavra de Deus. E aí a gente pensa, embora a gente encare de maneira diferente esse tipo de abordagem hoje, né, muito mais sobre o comportamento hoje, né, a gente olha o comportamento das pessoas e sabe mais ou menos que tipo de pessoa é aquela. Mas ao mesmo tempo, a gente passa a desejar coisas, salvo, né, se houver algum problema, quem sabe de visão mesmo, né, físico, de visão, colocando os olhos. Eu me lembro, muito tempo atrás, eu tinha um Peugeot. Essa era a minha cruz, né? Eu tinha um Peugeot. E o Peugeot começou a quebrar, eu não parava mais de quebrar, eu não estava aguentando mais aquele carro. Mas eu nunca fui uma pessoa de prestar muita atenção em automóvel, assim. Eu sei bem pouco e nem procuro saber, porque não é uma coisa que me chama atenção. Mas eu tinha que trocar de carro. Aí eu comecei a pesquisar o que dava para comprar, né? Com o orçamento que eu tinha. E então pesquisei, cheguei a um modelo, falei, esse aqui parece que é legal, né? E aí, como eu comecei a ver isso na rua, eu nunca tinha reparado aquele modelo, mas depois que eu vi, aí eu vi, olha aquele ali, aquele tem uma pintura legal, olha o outro lá, aquele tem sei lá, um elemento diferente ali, né? E olha, e comecei a ver carro desse pra caramba, eles sempre estiveram lá. O problema é que agora eu estava atrás disso. Então meus olhos começaram a encontrar essas coisas. Está entendendo aqui a ilustração? É disso que Jesus está falando. O coração da gente, ele vai ser enchido por aquilo que os nossos olhos ficam procurando. E uma vez encontrado o desejo do nosso coração que está nos distanciando de Deus, você vai começar a ver aquilo constantemente. E vai chegar uma hora que aquilo deixa de aparecer para você começar a procurar aquilo. E aí é o fim do poço. Porque a gente está procurando justamente, indo atrás, justamente, perseguindo justamente aquilo que é contrário ao que Deus deseja para nós. O que é que Deus deseja para nós? Ele vai dizer na continuação desse texto, que os nossos olhos estejam fitos, colocados, direcionados para o reino de Deus, e assim todo o nosso coração será bom. O contrário disso nos contamina, e nos contamina mesmo, É diferente de, vou usar aqui, né, uma ilustração muito ruim, mas verdadeira, tá? É diferente de um homem que tem dificuldade de olhar, né, de maneira mais global, é muito objetivo no olhar, né? Por isso que a gente não encontra manteiga na geladeira quando vocês trocam, né? Porque sempre esteve lá e a gente vai olhar, é lá, né? E o cara está aqui na academia, né? E tem mulheres bonitas na academia. Isso aqui é bem importante para vocês, homens, né? Não sei se com as mulheres é assim, provavelmente não. E passa uma mulher bonita e você percebeu que ela é bonita. O que vai fazer a diferença é onde está posto os seus olhos nessa hora. Pode anotar. Se você começar
você vai perder o controle sobre isso, a ponto de todo mundo perceber que você fica olhando mulher na rua, cara. Mas a pessoa perde a noção, entende? Ela acha que não tem ninguém percebendo, porque os olhos estão procurando já estão sendo tomados, preenchidos por aquele desejo. E isso é a queda. Isso é a queda. Ah, pastor, você está dizendo que tem que ser cego? Não, não é que tem que ser cego, mas que os olhos precisam estar nas coisas certas, para que quando as coisas ruins aparecerem, eu tenha discernimento, para que os meus olhos realmente estejam no lugar que Deus quer que ele precise estar. E isso é um processo, gente. Isso é um trabalho de disciplina, isso é um trabalho de decisão que a gente precisa tomar, é algo que a gente todo dia decide. Quando a gente abre uma lacuna, um leque, a gente começa a ser levado para um lugar estranho, para um lugar escuro, para um lugar de distanciamento. E a gente precisa ficar ligado nisso. Olha o que Jesus está falando. Não acumuleis tesouros na terra. Ele é bem objetivo quanto isso aqui. Tudo bem, é uma questão sobre dinheiro, recurso financeiro? É, porque era isso aqui que estava doendo no calo lá. Mas ao mesmo tempo tem algo sobre a candeia da alma. Onde estão os teus olhos? Pergunta boa. Se Jesus estivesse aqui agora, ia perguntar isso aqui, eu penso. Aonde estão sendo colocados os seus olhos? Eles são atraídos pela palavra de Deus? Isso atrai. Pensa aí. Quando a gente está em casa e tem aquele tempo vago, sabe? Aquele que você não está atarefado. Os olhos vêm para cá e falam, cara, eu preciso ler. Eu preciso orar. Eu preciso estar mais junto da igreja, eu preciso estar mais junto das pessoas, eu preciso participar mais, eu preciso crescer, eu preciso de alimento espiritual. É isso ou não? Tudo isso é secundário, tudo isso vai acontecer durante a semana porque as minhas preocupações são outras. Você já respondeu. Pode ser que os seus olhos estejam cheios de trevas. Isso não tem a ver sobre ser religioso ou não ser religioso, porque o religioso tanto faz. Por religioso, tanto faz. Jesus está falando para os seus discípulos. E eu vou pedir para você repetir comigo o 21 aqui, antes da gente passar para a próxima parte. Leia o 21 comigo. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? O que atrai os seus olhos? O que acelera o seu coração? 24, a coisa engrossa. Se estava duro, né? Para quem achou que, Jesus, não fiquem ansiosos, filhinhos. Não é bem esse o tom não, tá? 24, aquilo que era tesouro, riqueza, desejo, se transforma num concorrente de Deus agora. Agora as coisas começam a ter nome aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, antes era ajuntem tesouros no céu, né? Coloquem os olhos nas coisas certas. Agora o tom muda. Não existem dois senhores. Ou você vai odiar um e servir o outro, ou o contrário também vai ser verdade. Não tem como. E aí Jesus já começa a tratar o amor à riqueza, porque essa é a ideia, onde está o seu coração, como uma entidade. E a entidade, quando eu falo isso, é bom esclarecer, não estou falando de nenhum fantasma, nem nada do tipo, né? É uma entidade como se fosse algo que tem uma vontade, né? A palavra no grego é mamon. E Jesus não está falando necessariamente de uma divindade pagã, mas ele está dizendo que aquilo que deveria ser para a manutenção pode se tornar um senhor, um Deus, um ídolo. Essa é a ideia, e o texto é sobre isso. Então, o amor às riquezas, no início,
ele parece ser algo sobre necessidade, né? Mas à medida em que isso vai evoluindo, se torna um Deus, um Senhor, uma divindade, aquilo que escraviza. Por isso Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, e é lá que está o seu coração, ou você está sendo escravizado por outra coisa, que não Deus. E por mais que você ache que seja possível amar a Deus e amar outros ídolos, Deus não permite. Ele nunca se submeteu a esse tipo de coisa. E você sabe, vamos falar um pouquinho da idolatria em Israel? O período do Antigo Testamento, dos reis, né, principalmente, ou mesmo do Êxodo, quando o povo sempre acabava se voltando para um ídolo, nunca foi sobre abandonar Yahweh. A idolatria em Israel nunca foi sobre isso. Nós agora não queremos mais Yahweh, queremos os deuses pagãos. Era tudo junto. Tudo junto. Eles queriam o culto a Yahweh, assim como o culto a Baal, assim como o culto a Aserá, assim como todos eles juntos. Idolatria sempre foi isso. Não foi agora nós queremos outro Deus. É tudo junto, né? Era uma miscelânea de coisas. E Deus sempre reivindicou a primazia, o primeiro lugar, ser único na vida do seu povo. Sempre foi isso. Deus nunca negociou ser dividido com qualquer outro tipo de divindade, seja ela quem fosse. E o texto aqui, quando Jesus fala do Senhor, que é a riqueza, ele está tratando nesses termos. É um ídolo que gera idolatria para aquele que o persegue, a ponto de ser escravizado por ele. Por isso, servir, né? A palavra servir aqui não está de graça. É sobre ser escravo, servo, né? Ou você é servo de Deus, e ser escravo de Deus é bom, né? Porque é um escravo que realmente decidiu por Cristo, que nos torna livre, né? Tem esse paradoxo belíssimo no Novo Testamento. Ou você vai ser escravo dos ídolos, ou você vai ser escravo de Mamon, ou você vai ser escravo realmente de uma ambição sem fundo que cada vez te consome e te escraviza. Se todo mundo entendeu isso, agora leia o resto. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí é que está o engano aí. Filhinho, não fique ansioso. Não é isso. Jesus acabou de dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seu coração está em Deus, ou seu coração está escravizado por um ídolo. E aí que está essa desconfiança de que Deus não vai suprir as nossas necessidades. É um comportamento idólatra. Esse é o tom do texto. Ninguém pode servir a dois senhores. E se você começa a duvidar de que Deus irá prover, você está como o povo no deserto, duvidando de Deus, apesar de tudo que Deus já fez, através de tudo que Deus tem feito. Esse tipo de comportamento é um comportamento idólatra que Deus não aceita. Então, perceba o tom. Jesus vai dizer, do maior para o menor. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Se Deus já lhe proporcionou a vida, se Deus já lhe proporcionou um corpo saudável, por que a gente ainda fica duvidando de que, se nós colocarmos realmente o nosso coração em Deus, as nossas prioridades em Deus, as coisas irão faltar? É isso que é aqui. Por que a gente fica assim? Por que o povo fazia assim no Egito? Por que a gente continua fazendo isso? E a resposta é única: porque a gente não confia em Deus. Então como é que você pode ser servo de Deus se você não confia em Deus? Você não confia. Então o seu Senhor é outro. Você está com os olhos postos em duas coisas, o que não é possível, porque uma irá lhe escravizar. E ele continua, né? O exemplo dele aqui, a primeira metáfora: olhai as aves do céu, versículo 26. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes mais valor do que elas? Já entenderam, né? Deus criou, né, todo o universo, criou toda a natureza e criou com cuidados. Os pássaros não estão preocupados em juntar em um celeiro, né?
Eles vivem o dia. E Deus já proporcionou as possibilidades, né? Não é que a semente vai cair no ninho de presente para o passarinho, não é isso, ele tem que ir lá buscar. Mas o coração dele está no hoje. Deus proveio hoje, é hoje que é a coisa. Ele não está sofrendo. Pensa se o passarinho fosse viver assim. Pô, gente, mês que vem, como é que vai ser a semente do girassol, né? Não vai ter girassol. Será? Pensa, isso é um absurdo. O passarinho não junta, pô. O passarinho tá lá, passarinhando, né? Fazendo coisa de passarinho. Coisa de passarinho é coisa de passarinho, simples. Porque Deus fez dessa forma. E aí ele vai dizer do passarinho, das aves do céu, né? Ele vai dizer, o vosso pai não as alimenta, por acaso vocês não têm mais valor do que elas? Então, quando eu começo a duvidar de Deus, que Deus vai prover, eu começo a realmente duvidar da inteligência de Deus na sua criação. Porque se Deus, ele provê para os passarinhos, mas para mim não provê, esse Deus é meio estranho, não? Ele é meio falho, ele errou no projeto, porque para mim as coisas não estão muito boas, né? E aí ele parte para o segundo exemplo aqui, 27. Qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora a duração da vossa vida? Aqui é muito bom, né? Ou um côvado a sua estatura, em algumas versões. E a ideia aqui você pode ser a pessoa... E é engraçado que a palavra ansiedade é em português, né? A palavra no grego é muito mais, é alguém que busca, né? Porque está realmente desejosa de ter as necessidades resolvidas, por isso começa a buscar isso. E aí o que Jesus vai dizer? Por mais que você se estresse, se ocupe desses pensamentos, por mais que você esteja ansioso, pense aí em um nível de ansiedade que você jamais esteve. Pensa, extremamente ansioso, necessitado de uma intervenção para resolver o seu problema. Vai mudar o quê? Vai dar mais 2 minutos para a sua vida? Vai aumentar a sua estatura em alguns centímetros? Não resolve absolutamente nada. E é algo bem interessante, né? Eu, por exemplo, tenho problema com sono, né? Alguns já sabem. E qual é o meu problema? Eu penso demais e não me deixa dormir. E a cabeça fica. Mas ela não fica num problema só. Ela fica pulando. Não é assim? Eu acho que com vocês também. Ou só eu que sou doente? Acho que é todo mundo assim, né? A gente começa com um e vai para o outro e não resolve nenhum. Você pensou trocentas coisas que te tira o sono, que te deixa nervoso, que te irrita, que te deixa ansioso, mas simplesmente não resolve nada. Ainda perde o sono, ainda fica sem dormir. E óbvio que eu não estou falando aqui de uma pessoa que esteja doente, né, com depressão e ansiedade, não é disso, é um dos problemas mesmos que a gente enfrenta. O que Jesus está dizendo? Não adianta viver assim, além de ser falta de fé, e por isso que ele vai falar aqui, homens de pequena fé, além de ser sobre duvidar da provisão de Deus, é também algo que simplesmente não vai resolver nada. Beira burrice, porque não resolve. É só estresse, é só perda de tempo, não muda, não é isso? E como isso é verdadeiro, né? Mas como é que faz, cara? Eu não consigo parar de pensar. Consegue sim, vai ler uma Bíblia, pô, vai botar o joelho no chão, você vê que você não para de pensar isso rapidinho, né? Pega lá, sei lá, um estudo, né, bíblico, vai ver isso, bota a cabeça em outra coisa, para de ficar ruminando a mesma coisa, igual uma vaca velha. Vaca velha, vocês entenderam, rumina, né? Fica mastigando aquele capim amassado ali, digerido, né? Já virou uma pasta aquilo, mas, né? Ai, eu não sei o que fazer. E aí começa assim, termina
um monte de reclamação, a gente só abre a boca para reclamar, a gente começa a afetar todo mundo que está perto da gente, a nossa família, os nossos amigos. As pessoas já começam assim, mano, essa pessoa só faz reclamar. É engraçado, né? Mas Deus abomina isso, gente. Porque é nós duvidando da provisão e do cuidado de Deus. É o povo no Egito, saindo do Egito. E agora, né? Olha, não temos água, não temos comida. É isso. E Jesus vai dizer, não adianta ficar ansioso, né? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestir? Olhai os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham nem tecem. Agora o próximo exemplo de Jesus são os lírios, né? E a palavra lírios aqui, na verdade, abrange uma variedade de plantas, né? De flores daquele período lá. Eu até posso imaginar Jesus ensinando num lugar aberto, né? E olhando os pássaros para lá e para cá, revoando, e mostrando, olha os pássaros, eles não têm essa preocupação, Deus providencia. E quem sabe as flores que estivessem por lá, olhem as flores, nem Salomão, que foi, né, o homem mais sábio, mais rico do Antigo Testamento, se vestiu de maneira tão bela quanto ela, mostrando que Deus cuida, Ele é provedor. E Ele vai dizer, 20, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. As plantas estavam ali hoje, né, lindas, aí passava um jumento, um asno, pisava, acabava. É isso. Durava quanto tempo? Quanto tempo dura uma planta? Pouco morreu, né? Só serve para ser combustível. E mesmo assim, Deus cuida. Mas Deus se esqueceu. Aí eu começo a perseguir com as minhas próprias forças, com o meu braço, com as minhas capacidades e ferramentas, a provisão. E Deus está lá no céu. Eu resolvo. Homens de pequena fé. O que Deus se agrada é de homens e mulheres que colocam os olhos no seu reino, que se envolvem, que investem lá realmente as suas ferramentas, os seus recursos, a sua paixão, porque é lá que está o tesouro para a vida eterna. Eu vou fazer aqui uma pequena reflexão. Eu li uma vez, até escrevi uma crônica sobre isso, que o último a se converter é o bolso. Já viu alguma coisa assim? O último a se converter é o bolso. Mas sabe por quê? É nessa hora que o seu coração vai ser exposto. É na hora que cai o salário lá na conta, justinho, né? Na verdade nem é justo, né? Tem mais conta do que salário, né? Se alguém aqui não está aí assim, depois deixa o nome ali na frente que a gente vai pedir um empréstimo, né? Justinho ali, ó. E aí você faz aqui, ó. Conta, compras, cinema se der, né? Shopping. Reino de Deus, nada. O que isso significa, gente? O que isso significa? Me diz você. Eu te respondo, eu não confio em Deus. É simples, como 1 mais 1 é 2. Se eu tirar, vai faltar. É o que Deus está ouvindo. Eu não preciso aqui ficar pedindo dinheiro para você e nem quero. Cada um vai prestar conta a Deus do seu coração.
Mas isso é um reflexo de onde o nosso coração está. Se nós estamos sendo dominados por uma cultura realmente que diz que você precisa vencer na vida, adquirir coisas, que o valor está no patrimônio, que o valor está no sucesso da profissão, ou se o nosso coração está no reino de Deus, porque é ali que nós vemos que realmente há valor. Que é ali que nós entendemos que realmente Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu falo isso, já falei tantas vezes, o meu sonho é, eu estou com 50, não tenho tanto tempo mais, né? Mais 30, quem sabe? Se continuar aí na academia todo dia, né, Renato? Se não continuar, mais 20, né? É ver uma igreja aqui para os meus filhos e netos nessa cidade. Um templo construído, não é porque é templo, não. Um prédio, fica melhor assim, né? Com salas adequadas para as crianças, né? Para a gente não ficar correndo o risco de não poder mais se reunir no hotel. Não sei se vocês sabem disso, mas já avisaram para a gente que em dezembro tem uma data que a gente não vai poder usar não, tá? A gente vai ter que se virar nos 30 para fazer o culto, porque não tem lugar. É ver um dia um prédio adequado para que outras pessoas sejam atraídas, né, pelo Evangelho, e tem um lugar para se reunir, tem um culto infantil, e tem um estacionamento, e tem o Luca falou, né, vamos lá na lanchonete. Eu falei, não é lanchonete não, filho, é cantina, né? Não é importante, não é lanchonete, é cantina, que a gente possa sentar junto, comer junto, comungar junto. Mas a gente precisa entender isso como um investimento para o reino de Deus, não é um investimento do prédio. É um investimento que Deus pode fazer através das nossas vidas para que outras gerações sejam alcançadas pelo Evangelho. Não vai ser alcançado pelo prédio, eu sei, não é sobre isso que eu estou falando, é sobre o nosso coração. Enquanto a gente ficar andando na linha, Deus pode fazer muita coisa, mas poderia fazer muito mais, gente. Muito mais. É só a gente entender que o reino de Deus é algo bom, que vai produzir coisas boas, que nós vamos, no final da nossa vida, olhar para trás e ver que Deus agiu, que Deus cuidou, que Deus realizou, apesar das contas serem apertadinhas, mas Ele provê, Ele sempre proveu. E por que a gente age assim? Sempre desconfiando de Deus, sempre achando que as coisas não vão dar certo, sempre achando que... porque a gente está sendo dominado, a gente já tem um outro Senhor já, que está tomando conta da gente, que está deixando os nossos olhos maus, que está tirando de nós realmente um olhar, né, generoso, deliberadamente generoso, que pode ajudar, que pode cuidar. Olha o que a gente pode fazer num gesto tão simples. Contei a história do Danilo e da Rô, né, no grupo de homens lá. Então a gente foi lá em Porto União. Cara, o casal super envolvido, não tinha onde não estivesse, estava na cantina, estava cantando, estava no som, estava no céu, estava em todo lugar. Os caras falaram, assim, como pode, né? Muita energia. E envolvidão no congresso inteiro. Eu falei, chegaram a me dizer, não, o Danilo é a força motriz ali, é a engrenagem, né, que faz tudo girar. O cara está em tudo. Ele é o porteiro, ele é o zelador, ele é o que prega, ele é o que dirige tudo. O cara é tudo, né? Pô, que bom, né? Qualquer pastor gostaria de ter um Danilo, né? Pô, aí a gente foi na casa deles, felizes, gente, felizes. O Diane é testemunha disso. Vem aqui jantar com a gente. Mano, uma casinha simples, um fogão que a porta não parava em pé do forno, uma cadeira toda detonada, uma mesa antiga lá. Eu sentei e pensei, pô, eles precisam pedir, gente? Não, Deus chamou a gente para abençoar, isso é sobre o reino de Deus. Aí o que a gente fez? Rapidinho isso. Amém. Não deu, eu acho que eu botei no grupo 9 horas, meio-dia a gente já tinha uma grana para comprar o fogão para eles, né? E ela vive disso, né? Esse vídeo depois vai para a internet, eu acho que vou até tirar essa parte, né? Ela vive, ele tem uma ajuda na igreja e ela vive de assar bolo, pão, essas coisas naquele forno lá, capenga. Aí eu falei, pô, eu podia dar um fogão ali. A gente falou assim, tinha a mesma coisa, botamos no grupo dos homens lá, né? Rapidinho, cada um deu uma merreca. Pum, compramos o fogão foi entregue lá no dia do aniversário dela, da esposa. Pô, vocês viram o vídeo? Sim. Poxa, gente.
meu. Ai, tem que... Pô, isso aí é o contrário do que Jesus ensinou. Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem sequer onde recostar a cabeça. E estava lá feliz da vida, cumprindo a vontade de Deus, mas a gente não, né? A gente fica perseguindo umas coisas que não vão dar em nada, que chegar no final da nossa trajetória, não vamos ter nem história para contar, tudo se perdeu. O carro que era do ano, 10 anos depois, vai ver a tabela FIP só. O prédio que você comprou, tempos depois, vai ver como é que está. Isso tudo passa, gente. Isso tudo passa, mas Deus nos chama para sermos homens e mulheres generosos, com coração no reino de Deus, que confiam em Deus, que apesar dos pesares, Deus continua cuidando de nós, assim como cuida dos pássaros, assim como cuida das flores, porque nós somos muito mais do que isso. Amém? Amém. Não senti firmeza não. Amém. 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 Sim, vamos para o finalzinho, né? 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Aí Jesus vai dizer uma coisa bem interessante, ó. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. O que significa? Quem são os gentios aqui? Eles são judeus, né? Os gentios eram aqueles que não conheciam Deus. Eram os que não eram judeus, né? Estavam fora do povo, né? De Israel. E aqui o que Jesus está dizendo é, quem vive perseguindo essas coisas são aqueles que não conhecem a Deus. Esse é o comportamento deles. Porque eles não têm nada a perder. Para nós, a mesma coisa. Os que vivem perseguindo essas coisas, os que se tornaram escravos disso, que têm os olhos cheios de treva, que servem a dois senhores, não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, porque os que se comportam assim são os que não conhecem. Olha o que ele diz mais, 33, não, ainda no 32, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. 33. Esse aqui vale a pena dizer junto em pé, mas não agora, tá? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas, gente? Que coisas? Suas necessidades serão acrescentadas. Jesus está dizendo que você vai ficar rico? Você vai ter inúmeros prédios? Não. Ele diz aqui, vosso Pai sabe do que vocês precisam. E Ele vai dar justamente o que vocês precisam. Mas antes, buscai primeiro o reino de Deus. Ah, pastor, não concordo com nada que você falou. Não tem como te convencer mais, porque é Jesus quem está dizendo. Vamos ler de novo o 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou ler o 34 para terminar. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. É hoje, é hoje. É hoje que a gente ora, Pai, eu estou necessitado, Tu sabes o que eu preciso, está nas Tuas mãos, mas eu serei fiel, porque o que importa para mim é o Teu reino. É essa oração que você precisa fazer em casa. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amanhã é amanhã. Há quem diga que nem existe amanhã, porque quando chegar amanhã vai ser hoje. Nem tem amanhã, mano. Amanhã, o que é amanhã? Amanhã é o quê? Nem existe isso. Existe o agora, né?
E as nossas decisões precisam ser tomadas agora. É o que nos sobra, é o que nos resta. Não tem mês que vem. Não entra nessa espira não, de olhar o calendário e achar que tudo aquilo vai acontecer. Tu não sabe, né? Tiago fala que tu não tem condições de planejar nenhuma viagem. Você não sabe se você vai estar vivo para isso. Não tem amanhã, tem agora. E é no agora que nós precisamos confiar em Deus. É agora que nós precisamos ser fiéis a Deus. É no agora que a gente decide por isso. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?